Muito boa tarde a todos. Hoje temos mais uma sessão do ciclo que temos vindo a fazer desde o início do ano sobre os 30 anos do relatório Potter. Como sabem, já realizamos várias sessões. Vamos ter uma última sessão no dia 17 de junho com o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que falará um pouco sobre os desafios da economia para o futuro. E hoje temos o grato prazer de ter connosco dois economistas, dois amigos que dispensam apresentações e que nos vêm falar sobre o problema do financiamento da economia. Como sabemos, o Porta, no relatório que fez há 30 anos, apontava também este como um tema absolutamente crítico para aquilo que são as variáveis que têm a ver com a gestão e com o futuro das empresas. E quer o António, quer o Zé Furtado, são pessoas que têm uma experiência bastante grande nesta área, vão-nos trazer aqui algumas abordagens complementares sobre o tema, que servirão, sem dúvida, para ajudar depois na discussão que segue. O António Nogueira Leite já teve várias funções públicas, quer ao nível do governo, quer ao nível de outras entidades. É atualmente, para além de professor na Universidade Nova, administrador de várias empresas, nomeadamente da SAP Ponte Verde e também da MAPF. O Zé Furtado é também um conhecido economista e gestor, que tem tido ao longo do tempo várias responsabilidades, nomeadamente na área pública, mas também privada, e tenho a certeza que ambos irão aqui trazer-nos um conjunto de tópicos que ajudarão na discussão de ambos. Dá nota só, antes de passar ao António, de que na próxima semana teremos a última sessão deste mês. Será sobre um tema também muito importante que tem a ver com um dos desafios fundamentais da gestão, que é a responsabilidade social. Teremos connosco dois conhecidos gestores, o Joaquim Cabasso, que é o CEO do Grupo de Valor, que é um grupo muito conhecido no nosso país e que tem também tido uma matéria muito forte nesta área, e a Rita Nabeiro, que além de CEO da Adega Maior, é também administradora do Grupo Nabeiro, na área da Delta Cafés. Ambos nos vão trazer aqui a sua visão, a sua experiência e a sua perspectiva sobre o tema. Teremos depois sessões em junho e julho, mas falaremos delas oportunamente. Passo a palavra de imediato ao António, que vai ter aqui um conjunto de status para nos apresentar, e depois continuaremos com o Zé. Muito obrigado a ambos. Muito obrigado. Ora bem, onde é que eu estou? Estou aqui. E vou por aqui. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu, neste momento, enfim, a minha atividade executiva maior é numa sociedade que não é propriamente uma sociedade que conceda crédito, mas é uma sociedade que gera situações creditícias, chamada Hipogés, que foi uma empresa que estava no arranque quando eu me juntei a ela em 2013, em fevereiro. Eu estive na Caixa 15 meses, depois saí. Enfim, como na altura expliquei, havia um problema de subcapitalização do banco e, portanto, não queria ficar com o ónus das operações que tinham sido feitas no passado e que eram impossíveis de resolver sem capital. Mas nesta sociedade isto arrancou, na altura, em Portugal e Espanha. Hoje em dia, só para dar uma ideia, nós gerimos 50 mil milhões de ativos entre Portugal, Espanha, Itália e Grécia, e aqui há 4 anos eu e os meus colegas acionistas, a maior parte de nós vendeu a sua posição a uma empresa de capital de risco americana, que julgo que pelo menos alguns conhecem, chamada KKR. Enfim, continuamos a atividade, continuamos a crescer e, portanto, para dizer que continuo a olhar para o financiamento não só da economia portuguesa, mas de várias economias. Sobretudo, as consequências dos problemas de financiamento. Eu não, enfim, não tenho aqui, não vou dar nenhuma solução extraordinária, vou só fazer algumas reflexões sobre aquilo que tem sido os últimos anos, porque nos últimos anos houve uma mudança de paradigma clara. Se nós olharmos para a dívida das sociedades não financeiras em percentagem do PIB, veremos que ela chegou a ter 126% do PIB em 2012, foi o seu máximo. Entretanto, houve um processo de alavancagem rápido, com um ligeiro aumento na altura da resposta à Covid, e depois uma redução novamente para o trajeto que tem hoje. Dar uma ideia que em 2011, quando cheguei à Caixa Geral de Depósitos, isto não é violação de sigilo bancário, porque toda esta informação foi mais do que partilhada e, além de mais, está nos relatórios da Associação Portuguesa de Banco. O banco tinha uma taxa de alavancagem de 130%,
hoje em dia tem menos de 70%. Quando eu saí já estava a aproximar-se dos 105%. Portanto, em 15 meses houve uma desalavancagem brutal, que continuou e que continua. Os bancos privados têm feito uma desalavancagem, sobretudo os bancos espanhóis, são os que permitem que a taxa de transformação de depósitos em empréstimos seja de 80% e não inferior. Durante muitos anos, os capitalistas portugueses argumentaram que o problema, enfim, eu também comprei um pouco essa, não a divulguei, mas comprei a ideia de que havia um grande problema com a entrada de bancos estrangeiros em Portugal, porque eles iriam captar os depósitos dos portugueses e colocá-los lá fora. O que nós verificamos hoje em dia é que a taxa de transformação de depósitos em crédito seria bastante mais pequena se nós não tivéssemos a atuação, nomeadamente, dos dois maiores bancos espanhóis em Portugal. Ou seja, a CaixaBank tornou o BPI um banco bastante mais ativo do ponto de vista comercial do que era quando tinha apenas gestão portuguesa, e por outro lado também o próprio Santander, que é um banco bastante ativo, ainda continuando a ser provavelmente aquele que tem o sistema de atribuição de risco mais robusto de todo o sistema. Estou à vontade, são todos meus clientes e portanto, não há aqui nenhuma preferência especial. Este movimento de desalavancagem foi grande. Se olharmos para estes gráficos, isto parece um bocadinho confuso, mas verificamos que o grande movimento de desalavancagem teve muito a ver com o setor imobiliário. Foi o da Irlanda, e que a seguir o mais relevante foi o português, sobretudo nos anos 2012 a 2015, que é este encarnado, esta curva encarnada que está nesta nuvem de curvas dos diferentes países. Em Portugal também foi interessante porque o essencial da desalavancagem fez-se com carências de capital, enquanto que em Espanha houve uma capitalização que foi prévia ou coincidente com a desalavancagem. Okay? Os bancos espanhóis tiveram uma injeção entre 50 e 60 mil milhões de euros de capital num programa que o governo espanhol pôde fazer sem um problema de assistência como Portugal, exatamente ao contrário de Portugal. O único problema que eles tinham era um problema de alavancagem no setor financeiro e, correspondentemente, em vários setores a jusante, mas não tinham, na altura, um problema de finanças públicas, e nós tínhamos vários problemas, incluindo o problema de finanças públicas, e, portanto, tivemos muito menos, no início, afetação de capital ao setor bancário do que Espanha. Se olharmos para a dívida do setor não financeiro em percentagem do PIB, o que nós verificamos é que dados de 2021 e 2023 não são muito diferentes, é que, ao contrário do que andámos a dizer durante 20 anos, houve uma alteração estrutural enorme em Portugal, porque até essa altura, basicamente, o que nós dizíamos era que Portugal tinha um grau de alavancagem, enfim, comparava mal, no sentido de ser extremamente alto com o dos outros países, portanto, fruto de uma economia com pouco capital. O que verificamos hoje é que temos muito perto um grau de alavancagem que já é próximo da zona euro e que é inferior a países como a Holanda, ou a França, ou a Bélgica. E, portanto, continua a haver, de facto, um processo de desalavancagem que continua. Eu já vou explicar que algumas coisas para a frente, pelo menos em alguns setores, não vão levar a uma inversão significativa deste processo. Se olharmos, isto é novamente, isto aconteceu quer nas empresas grandes, quer nas empresas pequenas. Este gráfico é com dados do Banco de Portugal e que nos mostra que o crédito às empresas não financeiras caiu muito globalmente, mas caiu para todas. Caiu para as pequenas e caiu para as maiores. Por outro lado, que se olharmos para o que é que aconteceu? Aconteceu que, essencialmente, foi uma queda nos empréstimos. Porque o endividamento através do mercado tem uma expressão parecida àquela que tinha durante quase todo o período, exceto enquanto Portugal teve mais dificuldade a aceder ao mercado, e os créditos comerciais e adiantamentos têm tido uma percentagem relativamente estável. E quando comparamos com os outros países, onde nós verificamos que, de facto, temos uma prevalência ainda muito grande dos mútuos bancários, mas os mútuos bancários são hoje muito menos relevantes do que eram no passado.
Se olharmos para o estoque de crédito dos bancos, verificamos que os bancos cada vez mais são especialistas em crédito às famílias, e nomeadamente em crédito hipotecário. Basicamente estão muito confortáveis com o crédito que fazem com uma garantia real, que é uma hipoteca. As coisas têm corrido bem, até porque as garantias têm-se valorizado, mas verificamos que o crédito às empresas tem tido taxas de crescimento quase sempre negativas, exceto no período da Covid, em que, fruto dos programas que existiram, houve um aumento significativo do crédito, mas já voltou para valores negativos. Portanto, o estoque de crédito às empresas está novamente em queda. Por outro lado, o que também aconteceu foi que o crédito vencido em Portugal reduziu-se simultaneamente. Portanto, os bancos hoje têm um rácio de non-performing loans que está em média em linha com aquilo que é a exigência do Banco Central Europeu. Houve bancos que chegaram a ter rácios de 30%, 40%. Bem, o novo banco, a BES, foi claramente aqui o recordista. O BPN talvez também, mas nunca se percebeu muito bem o que se foi passando. Na verdade, o que nós temos é hoje uma situação em que a generalidade dos bancos tem, enfim, uma carteira de créditos problemáticos em linha com as boas práticas internacionais. Espanha terá rácios muito parecidos, está a ter uma atividade bancária muito mais vibrante do que Portugal. Isso por um lado, e por outro lado também o que nós verificamos é que, enfim, com exceção de Itália, que é um caso especial, e da Grécia, a generalidade dos países tem valores próximos daquilo que são agora os nossos, mas nós fomos um outlier durante todo o período que veio de 2010 até 2021, 2022. Portanto, este é o que se passa no setor bancário. O setor bancário em Portugal foi saindo da economia. Tem hoje, os bancos são hoje muito mais pequenos. Quando eu entrei na Caixa em julho, no fim de julho de 2011, a Caixa tinha um balanço consolidado de cerca de 130 mil milhões de euros, hoje está nos 80 e poucos. Quando a mesma coisa, o novo banco é uma amostra do que foi o anterior BES, certamente um banco mais robusto, mas muitíssimo mais pequeno. De facto, o sistema como um todo é mais pequeno hoje, não por causa da saída das operações bancárias das famílias. Eu aqui não falei da parte unsecured, de particulares, estava a pensar sobretudo na parte hipotecária, mas, enfim, cresceu globalmente nessas áreas. Depois de ter reduzido significativamente, tinha que reduzir no período da Troika, porque as famílias também estavam muito alavancadas. Mas para as empresas é hoje, enfim, uma alternativa bastante menos disponível que no passado. Por outro lado, se pensarmos no que vai acontecer com Basileia 4, em que basicamente os bancos vão ter algumas das operações que agora são ponderadas como operações normais de crédito, como operações de investimento e, portanto, vão consumir mais capital, isso vai se refletir em escassez, ou mesmo antes da escassez, em juros mais altos. Portanto, tudo o que é promoção imobiliária, tudo o que é construção vai ter juros muito mais altos por via das regras de Basileia 4, que em princípio entram em vigor em janeiro de 2025. Num país que tem um problema de oferta enfim, na construção de nova habitação ou na remodelação da habitação, isto é claramente algo que tem que estar, enfim, espero que os policymakers estejam dentro do problema. Mercado de capitais. Bem, mercado de capitais é onde eu acho que o país tem mais falhado. Eu aqui isto foi enfim, peço desculpa, mas isto é uma reunião relativamente informal e, portanto, não fui eu próprio que fui arranjando aqui a bonecada que vos estou a mostrar. Mas se nós olharmos para este gráfico, que é um gráfico que foi publicado no jornal Eco, e que corresponde a dados, enfim, de entidades credíveis, o que nós verificamos é que o número de empresas cotadas em bolsa caiu significativamente nos últimos 30 anos, portanto, de 94 para 2024, e que a capitalização bolsista em percentagem do PIB, com exceção do pico de 2005, tem andado sempre
bastante abaixo dos 40% e que neste momento estará pouco acima dos 35% do PIB, o que compara mal com muitas das economias desenvolvidas, onde, em alguns casos, a capitalização bolsista nos diferentes mercados supera o próprio PIB. O aspecto, enfim, que eu acho que para quem, enfim, os jornais, nomeadamente o Público, gosta muito de dizer que a minha carreira profissional começou como secretário de Estado. Eu, antes de secretário de Estado, por acaso, era presidente da Bolsa de Valores de Lisboa e administrador da Soporcel, para além de ser professor catedrático, mas isso o público desconhece, ou pelo menos os jovens jornalistas desconhecem. Mas, portanto, antes de começar a minha carreira profissional, quando era presidente da Bolsa de Valores, eu lembro-me que a Bolsa transacionava aproximadamente 1.000 milhões de euros por dia. Neste momento, transaciona muito menos de 100 milhões de euros por dia em termos de liquidez. Portanto, o que significa que o mercado foi perdendo relevância. Não sei se estão recordados, mas, aliás, uma das grandes dificuldades que tive quando presidia a Bolsa foi que o Sr. Ministro das Finanças da altura, professor Teixeira dos Santos, não, professor Sousa Franco, e o seu secretário de Estado, professor Teixeira dos Santos, lembraram-se que a Bolsa de Valores tinha em aplicações 300 milhões de euros. E, portanto, houve uma guerra grande em que, no final, a Bolsa de Valores de Lisboa teve que entregar ao Estado 250 desses 300 milhões de euros. Aliás, houve até uma entrevista interessante, as pessoas talvez já não se lembram, portanto isto é quase história económica, em que o Sr. Ministro disse: se a Bolsa não cooperar, eu fecho a Bolsa e abro outra a seguir. É evidente que, enfim, eu não fiquei muito impressionado, mas os meus acionistas, que eram os bancos, ficaram, e portanto a partir daí cedemos e demos essa ajuda ao Orçamento de Estado de 1999. De qualquer das formas, isto é um cenário de uma bolsa praticamente muito pouco relevante. Portanto, o financiamento no mercado de capitais, falamos muito. Há iniciativas sucessivas para trazer novas empresas para a bolsa. Isto não é uma crítica à Euronext Lisboa, isto é uma crítica ao sistema português. O que é facto é que a Bolsa de Valores em Portugal, como forma de financiamento das empresas, peca porque não tem profundidade, não tem liquidez. E também, enfim, o nosso PSI 20, como sabem, neste momento tem 20 empresas que têm. Em termos de cotação, o que nós verificamos é que também não tem havido assim uma valorização extraordinária. Nós estamos neste momento num processo de valorização interessante, mas estamos muito longe do ponto em que estávamos antes da grande crise financeira de 2007, e nem sequer estamos muito acima do que estávamos em 2014. Aliás, em 2014 o índice PSI 20 estava acima do seu valor atual. Portanto, isto dá uma ideia da fragilidade do nosso mercado bolsístico. Ainda no outro dia vi um estudo muito bem feito por uns colegas meus que mostram a importância de um grande grupo na economia portuguesa, que é o Grupo Sonai, e de facto é muito impressionante o trabalho que eles têm feito e muito, enfim, muito recomendável, mas a Sonai, as ações da Sonai e CGPS ainda estão abaixo dos valores de 2010. Estamos em 2024. Portanto, segunda alternativa, mercado de capitais, convém ter a noção de que temos um pequenino mercado de capitais. Portanto, se tivermos um muito bom projeto, se calhar devemos estar a pensar num outro mercado de capitais. Como o problema fundamental continua a ser a escassez de capital, e como obter capital no mercado é difícil pelas razões que, de uma forma muito sumária, tentei expor, são basicamente food for thought, mais do que uma explicação académica do tema, que não estou a fazer, o que nós verificamos é que há uma emergência de financiamentos alternativos. Há vários tipos de fundos, eu estou aqui a pensar essencialmente nos fundos de private equity, e nós verificamos que em Portugal, até 2020, que são os dados que foram publicados, que estão no site da APCRI, os últimos dados, mas há dados mais recentes, haverá, mas não estão publicados pela Associação Portuguesa de Capital de Risco. O que nós verificamos é que, enfim, foi uma atividade que teve algum crescimento ao longo destes últimos anos. E, aliás, que se manteve e até aumentou nos últimos 2, 3 anos, por razões que explicarei mais à frente.
Se formos ver também, a sua participação em empresas tem vindo a crescer. E, portanto, a disponibilidade de capital por esta via é a única via onde tem havido um crescimento claro em termos absolutos e em termos relativos. Quais é que são as origens? Ora, as origens do capital levantado em Portugal, porque muito do capital é levantado no estrangeiro, tem sido muito no setor privado e às vezes junto de fundos ou de investimentos de outras sociedades que tenham um mandato de poder investir em fundos de terceiras sociedades. A distribuição do fundraising, de qualquer das maneiras, era assim até 2020, depois alterou um pouco, eu já explicarei, embora não estejam aqui os dados. O que nós verificamos é que, por comparação com a Europa, a participação dos investidores institucionais é ligeiramente mais baixa em Portugal, mas não é muito mais baixa. As fundações é que estão muito menos ativas. O que é importante, o que se percebe, porque as principais fundações portuguesas têm administradores financeiros, mas não são eles que gerem os seus ativos, porque basicamente têm, como muitas outras pelo mundo fora, têm, digamos, as suas, o seu portfólio gerido por gestores de riqueza, americanos, suíços, ingleses. Onde nós temos uma diferença muito grande é no envolvimento do capital público, o que é bom e o que é mau. E eu, sobretudo, o que isto significa muito, pelo menos é o que me dizem as pessoas, e eu, enfim, já fui co-investidor num fundo, e a certa altura, enfim, a ligação com o capital público era tal que recomendei fortemente aos jovens promotores, eu e os outros investidores privados, que arranjassem outros investidores privados, nomeadamente estrangeiros, porque a interação com, enfim, o ecossistema público nos últimos anos tornou-se um pouco complexa, nomeadamente num aspecto que podem achar que é de sumenos, mas não é, que é na remuneração e incentivação de quem gera estes fundos quando não é promotor inicial. E, portanto, estar a discutir com um burocrata o sistema de incentivos em termos de stock options de uma pessoa que está a fazer um negócio de 10 mil euros passar para 20 milhões de euros e depois para 50 e depois para 100, é uma discussão que às vezes não é muito fácil, não porque as pessoas não percebam, mas porque acham que tem uma restrição política que não podem permitir ao diretor de 35 anos do fundo, que conseguiu passar do nada para uma empresa de dimensão média ou de grande dimensão, ganhar 1 ou 2 milhões de euros em stock options. E, portanto, isto claramente que é bom e é mau. Portanto, tem estas dificuldades em alguns fundos. Os fundos de pensões em Portugal, que há poucos, têm uma participação muito abaixo daquilo que é a norma no resto da Europa. E já nem falo nos Estados Unidos e no Canadá, onde os fundos de pensões são uma componente fundamental. E alguns dos fundos operam em Portugal, são promovidos por portugueses, mas não têm a sua localização em Portugal por razões fiscais, são muitas vezes domiciliados no Luxemburgo e muitas vezes têm acesso a fundos de pensões, mas não são supervisionados pela CMVM e, portanto, não aparecem aqui neste radar. Por outro lado, em termos de Portugal tem tido, nos últimos anos, uma grande ênfase no startup, muito menos capital de crescimento e capital de desenvolvimento. É muito importante, para além de startups, ter uma forte componente de capital de desenvolvimento, porque nós precisamos que muitas das empresas de média dimensão ou pequena dimensão se capitalizem, se juntem, cresçam e atinjam outro patamar. Este, aliás, é um dos aspectos fundamentais para aumentar a produtividade do país. E depois, enfim, temos tido bastante atividade de turnaround. Isto basicamente tem a ver com este negócio maravilhoso que foi inventado por alguns promotores portugueses, com a complacência das administrações bancárias e que eu encontrei quando lá cheguei, que é: vocês parqueiam aqui os fundos, eu tenho aqui os fundos durante uma data de anos, e basicamente o que eu faço é que cobro um FII por ter aqui os fundos e depois no fim logo se vê. Esses fundos estão a ser desfeitos com os ativos praticamente na mesma. Aliás, muitos deles já foram desfeitos, foram comprados, foram vendidos. A Decay, por exemplo, comprou o maior deles todos, que era a SES. Os bancos trouxeram para o seu balanço 7 ou 8 ativos principais desse fundo. Mas, na verdade, isto foi uma singularidade portuguesa, o parqueamento,
Portanto, foi algo que o BCE foi pressionando para que esta nossa singularidade terminasse. Ela, de alguma forma, enfim, não foi a solução mais inteligente, mas foi a solução possível também porque a Comissão Europeia não quis capitalizar o setor financeiro adequadamente em 2011. E, portanto, isto Rescue Turnaround está em vias de desaparecimento. O que é que nós temos agora? São os programas do Banco de Fomento. O Banco de Fomento tem uma espécie de fundo de fundos, ou tem um fundo de fundos, não faço ideia, que tem financiado um conjunto grande de investidores. Outra singularidade portuguesa, quer dizer, os nossos investidores são basicamente bons utilizadores de capital público, têm uma presença dos fundos de capital público muito acima do que acontece com outros países, e as pessoas não me vão levar a mal, mas ter o escrutínio do Ontario Teachers é sempre bem mais difícil do que ter o escrutínio do BEI. Eu já tive ambos e sei bem do que é que estou a falar. São coisas completamente diferentes. O grau de profissionalismo, de capacidade de intervenção é completamente diferente. A exigência, a mundivivência. E, portanto, temos um ecossistema que está a crescer, mas está a crescer com uma base que, a meu ver, é muito política. E depois um outro aspecto que é um aspecto importante e que se vai refletir nos nossos sistemas. Eu acho que é muito importante que todos falemos de sustentabilidade e que todos estejamos conscientes dos problemas que temos, que são muito graves e que que têm que ser resolvidos e que não são adiáveis. Mas as exigências dos bancos, sobretudo, e de outras entidades maiores com as nossas PMEs em termos ESG, resultam muito das decisões de Bruxelas e das imposições do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal. São facilmente acomodáveis pelas grandes instituições, mas vão colocar grandes dificuldades a que muitas pequenas e médias empresas possam permanecer no mercado ou de sequer ter acesso a crédito bancário. A questão está identificada, não sei se vão haver regras de transição, moratórias, regras simplificadas para empresas mais pequenas, mas tal como as coisas estão, em menos de meia dúzia de anos, muitas das nossas empresas terão de sobreviver com qualquer coisa que não o crédito bancário. Por outro lado, já é uma situação que está a reduzir. O que é facto é que no meio disto tudo a economia está a crescer. Por um lado, e para não dar ideia que deixo uma nota muito negativa, mas vale a pena, enfim, contra o entusiasmo permanente, dar uma ideia de que temos um sistema radicalmente diferente do que tivemos no passado. Há coisas que são muito melhores, os bancos são mais bem geridos, estão mais capitalizados. Há aqui um problema de financiamento de PMEs, porque os bancos estão a ter uma preferência cada vez menor por financiar empresas do setor produtivo, exceto aqueles casos que são, digamos, desculpa o anglicismo, verdadeiros no-brainers. Temos que, ver o que é possível fazer com o mercado de capitais, mas é muito difícil porque parte dos problemas do mercado de capitais, na minha perspectiva, tem a ver com os custos brutais da regulação e há, digamos, uma aliança políticos, jornalistas, editores, reguladores, torna muito difícil a redução deste peso regulatório. Com o peso regulatório que temos atualmente, a maior parte das empresas vão escolher outras formas de financiamento muito menos onerosas desse ponto de vista. Aliás, é um problema da Europa. A Europa está a criar regulações sobre regulações sobre regulações e a nossa restrição regulatória face aos Estados Unidos e a outras zonas que connosco concorrem não se tem vindo a estreitar, antes pelo contrário, tem-se vindo a ampliar. E, finalmente, olhar para todo este ecossistema de fundos que, apesar da origem ser um bocadinho monocultural, portanto, muito dependente do Banco de Fomento, eu espero que eles possam fazer o seu trabalho. A maior parte são investidores qualificados e com provas dadas e que, portanto, possam, na verdade, ajudar a um desidrato que é antigo, desde que as privatizações foram feitas da maneira que foram e que é uma importante falta de capital na economia portuguesa. E, enfim, já nesta apresentação relativamente... António, eu... muito bem, fantástico. Acho que foi uma belíssima lição, como sempre. Aliás, outra coisa não se ia esperar. Passamos agora ao Zé Furtado, que penso que se vai focar mais na questão do relatório Potter e na sua dimensão.
Zé, agradecia que 15, 20 minutos, está bem, para depois ainda temos aí uns 30 minutos de discussão. Nós temos aqui connosco alguns ilustres especialistas também no tema e era bom aproveitar a discussão. Muito obrigado, Zé, também pela oportunidade. Muito boa tarde. Muito obrigado, Jaime. Agradeço, aliás, o teu convite. É um prazer partilhar algumas reflexões convosco. E é uma distinção, mas também um enorme risco de intervir depois das lições do António Nogueira Leite. Não tem lição nenhuma. E, em particular, para retroagir 30 anos. Eu já me fixou-me, de facto, a incumbência de, por breves minutos, revisitar o contributo do relatório Porter em matéria do financiamento de PMEs. Recordo que em 94 vivíamos os primeiros anos da integração de Portugal na União Europeia, existia um forte estímulo a transformar o país de modo a convergir com os padrões de desenvolvimento europeus. O projeto Porter foi instrumental para convocar o setor público e o setor privado e o setor empresarial em torno do desígnio nacional intitulado Construir as Nossas Vantagens Competitivas. Tendo aqui na sala, eu aproveito para saudar o patrono da iniciativa, o ministro Luís Mira Amaral, que aliás me trouxe à gestão pública, o presidente do BNU, o Banco das PME, Carlos Tavares, com quem tive o gosto de trabalhar, conheci nestas circunstâncias o António Nogueira Leite, então o catedrático em Economia mais jovem da minha geração. Trabalhava no IAPMEI com a responsabilidade pelos novos instrumentos de financiamento para a PME. Gostaria de eleger 3 temas que eu tinha um papel muito lateral à altura, mas eu gostaria de eleger 3 temas que estavam presentes nas discussões no âmbito do projeto Porter. Em primeiro lugar, a atenção conferida às virtualidades, por um lado, mas também às disfunções inerentes à intervenção do Estado em ambiente concorrencial. Esse cuidado esteve sempre presente. Em concreto, tendo em atenção a necessidade de promover a melhoria das condições de funcionamento do mercado, mas outras questões tínhamos presente, o alcance e as funções das ajudas de Estado, os temas os benefícios, mas também as inequidades dos apoios à reestruturação de empresas, eram alguns dos temas inerentes à intervenção do Estado. Em segundo lugar, o efetivo foco nas empresas já foi abordado em sessões anteriores deste ciclo, empresas que competem e não os países, e, portanto, destaco aqui a valorização dos clusters para acrescentar escala e conhecimento, o esbater da falsa dicotomia entre setores tradicionais condenados e as novas tecnologias, e, portanto, naturalmente, em matéria de gestão de risco, e o tema da abordagem sistematizada aos fatores indutores de competitividade. Efetivamente, foram elencados as 11 iniciativas, e, portanto, a abordagem foi uma abordagem sistematizada e foi, de facto, um processo que eu acho que, fundamentalmente, o relatório Porter, eu prefiro chamar o projeto Porter, porque foi mais do que um relatório, foi um processo de mobilização da sociedade civil e da melhor percepção da órbita pública relativamente a um conjunto de questões relevantes. Circunscrevendo-me à minha área de intervenção, muito lateral e marginal na altura, que se prendia com o financiamento, eu gostava aqui de reproduzir muito rapidamente o diagnóstico, a súmula do diagnóstico que foi feita. Os mecanismos pelos quais fluem os recursos do mercado de capitais e das instituições financeiras para as empresas não funcionam de forma apropriada. Não proporciona um acesso ao capital a preços razoáveis. Fator necessário para o progresso tecnológico ou para uma abordagem mais agressiva a mercados de exportação. A falha no acesso ao capital é um dos principais problemas da competitividade, constituindo uma questão essencial para as PME. E, de facto, daí a relevância que teve esta iniciativa, uma das 11 iniciativas, porque, de facto, estamos aqui a falar de uma matéria importante, onde, a nível mundial, independentemente da geografia ou dos sistemas políticos, o tema da intervenção do Estado ou da forma de suprir alguns constrangimentos é universal, dos Estados Unidos ao Japão, e, portanto, o tema aqui está em como a qualidade da intervenção e de facto, no relatório, antes e depois, fomos consolidando um conjunto de ideias-chave. Eu diria que a primeira tem a ver exatamente com a ênfase na melhoria da eficiência global
do sistema financeiro e não em medidas parcelares, portanto, a percepção global, que aliás está presente no próprio diamante do Porter, mas fundamentalmente esta lógica da eficiência global, a salvaguarda da qualidade da intervenção do Estado, já referi, mas concretamente em matéria de financiamento. Estamos a falar da adequação do regime jurídico, fiscal, judicial, nos incentivos à oferta, e, portanto, o Estado a intervir do lado da oferta e não só do lado da procura. Por essa altura, o engenheiro Miramaral lembrar-se-á, substituímos os mecanismos de garantia pública, que era o aval prestado pelo IAPMEI às empresas, por um sistema que se alavancava nas competências do mercado, foi o sistema de garantia mútua. O tema da redução do fundo perdido e a conversão para reembolsáveis foram basicamente esses temas associados à intervenção do Estado. Uma outra dimensão tem a ver com a necessidade de robustimento da oferta de financiamento. A ênfase aqui colocava-se na intermediação bancária, naturalmente. Estávamos num período de robustimento do setor bancário. Carlos Tavares, melhor que ninguém, conseguirá situar o problema, mas de facto a banca nacional para a banca privada, todo esse processo levantou um conjunto de questões, desde logo em matéria de capacidade de avaliação de risco, o reforço da capacidade de avaliação de risco por parte da banca, em matéria de ferramentas, mas também muito condicionado pela baixa confiança na informação das empresas. Tudo isto resultava numa oferta muito dirigida a instrumentos de curto prazo e um foco nas garantias, com alguma dificuldade na fixação do preço ajustado ao risco. Estas dificuldades do lado do setor bancário estavam bem presentes e também nos recordamos da estrutura de custos, da limitada eficiência operacional dos próprios bancos, traduzida numa estrutura de custos pesada e em déficit de tecnologia. Portanto, havia que fazer um progresso do lado da oferta ao nível da intermediação bancária, havia que desenvolver a indústria de capital de risco, que muitas vezes se confundia com subsídio, e era necessário trazer os investidores privados, era necessário desenvolver a indústria, assegurar uma oferta transversal ao ciclo de vida, na medida em que os instrumentos de private equity ou de venture capital, naturalmente, têm que estar ajustados ao ciclo de vida, promover empreendedorismo e inovação, por um lado, mas também as empresas de média capitalização, as PME com maior potencial de crescimento, e a própria transmissão de empresas. O tema da indústria de capital de risco era um tema discutido. A dinamização do mercado de capitais é uma aspiração de sempre, que sabemos que as dificuldades que existem em mercados geralmente não anglófonos, mas fundamentalmente aquilo que se colocava era naturalmente o tema do segmento de rápido crescimento. Formas de encontrar junior markets, ou solução que permitissem suportar o rápido crescimento. Por último, os investidores institucionais, a forma de que pudesse, os incentivos à captação de recursos de investidores institucionais. Outra dimensão da atuação tinha a ver, naturalmente, com as próprias empresas, com a procura de financiamento. E aqui estamos a falar de dois aspectos centrais que condicionam o acesso das PMEs ao financiamento. Por um lado, os custos relativos de transação inerentes à escala, e por outro, os temas de agência, as relações do principal agente, as relações que têm a ver com os temas associados à assimetria de informação, da propriedade e controle familiar, da economia fiscal ou da gestão fiscal, da fiabilidade das contas, a reduzida capacidade negocial das empresas, a baixa credibilidade, por um lado, por questões de rigor e transparência, mas também evoluiu-se com o Carlos Tavares lembrar-se-á de uma iniciativa que fizemos em conjunto, que foi a PME Prestígio, que basicamente pretendia reforçar essa capacidade negocial através da qualificação das empresas por via da atribuição de um estatuto distintivo próximo do rating, digamos assim, que depois evoluiu para uma PME líder, PME excelência. A limitada diversificação das fontes de financiamento, formas de financiamento, era uma das outras questões que se tentou dirimir do lado do acesso das empresas ao financiamento.
Os obstáculos do acesso e do elevado custo estavam sempre presentes, a prevalência de curto prazo nas empresas, as estruturas de capitais, a estrutura de capital das empresas com um pendor forte de curto prazo, a baixa capitalização, uma limitação ao crescimento. Os constrangimentos ao crescimento acabavam por gerar aqui uma dificuldade em ganhar escala, na medida em que o financiamento não suportava o processo de crescimento orgânico, mas fundamentalmente, e também de crescimento por aquisição. Os processos de sucessão eram uma dificuldade às empresas e, portanto, o tema da sucessão e do financiamento, como é que o financiamento se articulava com a sucessão e a reestruturação financeira, à época, era um tema particularmente relevante e que tinha problemas de eficácia e também de iniquidade, e que era necessário tentar perceber. Enfim, o relatório Porter, eu corrijo, não é o relatório, mas a dinâmica do projeto Porter foi particularmente interessante para mim, na medida em que consolidei algumas ideias de um trabalho que se vinha fazendo no IAPMEI, no Programa de Engenharia Financeira, desde 1990, no âmbito do PEDIP1, e que depois acabei por transpor este meu quadro de referência ao longo da minha vida. Foi um processo interessante, havia uma ideia-chave no grupo de trabalho, que era o tema do ciclo vicioso e do ciclo virtuoso. Eu iria pedir ao António Nogueira Leite, que participou e que tinha outro estatuto que eu não tinha à altura já, neste grupo de trabalho, mas fundamentalmente aqui falava-se muito do ciclo vicioso e do ciclo virtuoso. Isto é, havia que evoluir, criar uma disrupção do ciclo vicioso para potenciar um ciclo virtuoso, o que tinha como pressuposto que não era suficiente alterar os comportamentos individuais, era necessário atuar sobre o sistema e buscar situações de ganhos múltiplos para promover esse círculo virtuoso. Desculpe, penso que a minha intervenção acaba por retroagir muito no tempo, no entanto é capaz de gerar alguns tópicos de utilidade para a discussão. Muito obrigado. Muito bem. Portanto, nós temos agora aqui algum tempo para a discussão. Temos aqui entre nós pessoas com responsabilidades à data e que também têm acompanhado, obviamente, este tema. Quem quiser depois colocar questões, é livre de o fazer, atualmente, basta levantar a mão. O Jaime Amaral já levantou a mão, portanto, eu vou-lhe passar a palavra. Agradecer, obviamente, como já é habitual, aqui alguma contenção para que possamos ter, obviamente, intervenções de todos. Eu depois gostava também que o Dr. José Roquete, a seguir ao Jaime Amaral, também dissesse qualquer coisa, até porque foi também, além de precisar de ter responsabilidades na área financeira. Temos também aqui o Carlos Tavares, portanto, não faltam aqui pessoas interessantes, mas obviamente o Jaime Amaral, como patrono que foi do relatório, ele já esteve connosco recentemente numa sessão, tem a palavra. Estamos a ouvir, Sargento. Tem que tirar o som, desculpe. Ok, muito obrigado, boas tardes. Começo por agradecer ao Dr. José Furtado as simpáticas referências que me fez, mas devo dizer que ele foi, como diretor financeiro do IAPMEI, foi o pivô essencial no programa de engenharia financeira do PEDIP, foi na altura altamente inovador, com capital de risco associados, garantia mútua e até possibilidade de incentivos para fazermos um junior market em termos de mercado de capitais e portanto, muito colaborou neste programa. Muito obrigado. Tenho 4 breves notas para dizer. Eu estava no governo quando a gente estava a preparar-se para aderir ao euro e a nossa expectativa é que com o euro e a descida de taxa de juros a vida fosse muito facilitada às empresas no acesso à banca. Obviamente isso aconteceu por excesso e agora, como diz o professor Nogueira Leite, estamos numa fase muito, muito diferente desse acesso das empresas à banca. Depois, sobre o mercado de capitais, eu devo dizer que para mim isto é decepcionante. Se a gente for ver o mercado de capitais, quase não tem empresas bem transacionáveis, são empresas energéticas que dão algum brilho, aproveitando o que eu chamo de bolha energética. É a realidade que temos no mercado de capitais. Depois, também dizer, de certa forma, concordo com o António Leite sobre o capital de risco e os operadores públicos. Eu fui até há pouco tempo chairman e investidor
de uma empresa Venture Capital, a Bind Venture Capital, e nós posicionámos a empresa cada vez mais para ser um operador ibérico não português e com financiamento de fundos e de investidores privados desligados do capital público, por aquelas razões que o professor Nogueira Leite referiu. A última nota que queria dar é sobre agora o novo Banco Português de Fomento. Eu fui quadro do antigo Banco de Fomento Nacional. Eles têm um programa consolidado e eu já tenho dito várias vezes e maiores dúvidas que este programa consolidado possa ajudar à consolidação às fusões e aquisições das PMEs. Costumo dizer isto numa linguagem meio séria, meio brincada. Eu acho que o tipo de operadores financeiros que aqui estão postos, que eu conheço bem da indústria de venture capital e que fui chairman de uma empresa destas, está mais vocacionado para startups, para diálogo com investigadores universitários e coisas do género, do que para falar com o Zé da PME, para fazer movimentos de concentração entre PMEs portuguesas. E, portanto, estou muito cético da escolha desses operadores financeiros para fazer operações de fusão ou de aquisição na estrutura de PMEs portuguesas. Conheço-os bem, fui um deles, e nós estamos vocacionados para dialogar com startups diariamente universitárias e não propriamente para dialogar com o Zé da PME. São estas breves notas que queria transmitir. Muito bem, Sr. Engenheiro, depois se for necessário também poderá ter outra vez. Carlos Tavares, não se importa que eu passe a palavra ao Zé Roquete e depois passo assim, está bem? Muito gosto. Doutor Zé Roquete, faz favor. Ora, antes de mais, boa tarde a todos e em especial ao António Nogueira Leite, que eu já não vi há uns anos, sim, mas há uns anos, uns anos largos. E portanto, é sempre um prazer. O António Nogueira Leite fez um diagnóstico que me parece que é bastante assertivo e digamos até completo, não? Em alguma medida. E é notável, quando se trata da questão da desalavancagem, que durante o período do paraíso das taxas negativas, portanto, entre a saída de 2008 e a pandemia, digamos assim, o panorama não se alterou. Poderia ter sido criadas, obviamente, condições para que, aproveitando e utilizando taxas que é evidente quando se chega aos utilizadores dos fundos, não é? Nós sabemos que as taxas não eram negativas, portanto, mas em qualquer caso e circunstância foi um período que, de alguma forma, a economia portuguesa não aproveitou. Eu queria só deixar aqui 2 ou 3 sugestões relativamente àquilo que me parece que devem ser os objetivos e procurar, nessa perspectiva, encontrar soluções para as empresas, e centrava-me aqui em 3 pontos. O primeiro ponto é a questão da produtividade. Parece claramente que Portugal tem, especificamente até dentro da Europa, um problema de produtividade alargada e, concretamente, com influência direta na performance da economia de uma forma geral. Um segundo ponto e também que devia ser considerado, a procura de uma massa crítica para as empresas. Por isso as PMEs rarissimamente saem de onde estão. Quer dizer, até porque, como toda a gente sabe, os bancos, em termos concretos, na relação que têm com as PMEs, normalmente querem garantias que muitas vezes não têm nada a ver com a PME especificamente. Garantias tipo imobiliário, outras quaisquer desse género. Outra das questões que devia ser tratada de uma forma mais direta tem a ver com a correção das margens brutas que, de uma forma geral, na economia portuguesa são muito baixas. E, portanto, aqui havia, obviamente, a necessidade de uma visão um pouco mais larga que permitisse enquadrar esta perspectiva. É evidente, todos nós sabemos, o Luís Mira Amaral há bocado referiu os M&A, as Mergers and Acquisitions, que são quase inexistentes em Portugal, seja a nível de empresas médias ou de empresas grandes, ou maiores, portanto, mas é com certeza uma realidade que não é muito positiva. Para encerrar, quando se trata do Banco de Fomento, eu gostaria bastante
mais que eles fossem mais ativos, isso é, que não estivessem sentados à espera que lhes aparecessem clientes, candidatos ou equivalentes, e irem à procura claramente de onde é que concreta e objetivamente podem maximizar os fundos de que dispõem e maximizar até a médio e longo prazo. Penso. No caso do Banco de Fomento, essa seria claramente uma perspectiva correta. Isto são questões que também sabemos que são estruturais, sobre elas o Michael Porter fez também um diagnóstico há 30 anos, que de uma forma geral ainda hoje enfim, tem muito de atual, 30 anos depois, e enfim, o que eu sinceramente gostaria era que numa transformação tão dramática como aconteceu nesta altura, no sistema financeiro e bancário português, temos praticamente quase um único banco, não é? Que é a Caixa Geral de Depósitos, um pouco mais, e portanto aqui há também algumas questões que são produto de uma experiência que em alguma medida foi truncada aí ao longo do tempo. E é isto que tenho para Muito bem. como E contribuição. para terminar, muito obrigado, Dr. Roquete. Para terminar esta primeira nota de intervenções, que no fundo com 3 grandes protagonistas, se assim se pode dizer, eu passava ao Castro Tavares, depois teremos uma segunda ronda com outras pessoas. Obrigado, Jaime, e saudar o António e o José Furtado, que vou vendo regularmente, mas que já não temos discutido este tema específico do financiamento. Eu ia começar ao contrário, portanto, pela ordem inversa das intervenções do José Furtado, porque o José Furtado referiu algo que me é muito caro, que era o papel que o Banco Nacional Ultramarino tinha na altura e teve como banco que se especializou, que estabeleceu dentro do Grupo Caixa uma especialização relativa nas pequenas e médias empresas e cujo objetivo era, de facto, compreender o risco das pequenas e fazer uma avaliação correta do risco das pequenas e médias empresas e era também ajudar as pequenas e médias empresas a tornarem-se maiores e tornarem-se mais fortes e ter uma componente até de banca de investimentos dedicada a pequenas e médias empresas. Infelizmente, essa experiência foi interrompida. O Banco Nacional Ultramarino acabou por ser diluído na Caixa Geral de Depósitos e penso que se perdeu uma experiência que podia ter sido bastante relevante. Porque, de facto, há uma falta muitas vezes, de capacidade de análise de risco das pequenas e médias empresas que os bancos substituem normalmente pela prestação de garantias. Eu já tenho dito isto várias vezes. Eu penso que as garantias pessoais, por exemplo, não deviam ser permitidas nas sociedades anónimas. As sociedades anónimas são sociedades de responsabilidade limitada e, portanto, não se compreende que os bancos exijam que o património dos sócios respondam pelo risco das empresas que são sociedades anónimas. Isso, de facto, tem sido corrente e tem sido muito negativo, em meu entender, para as pequenas e médias empresas. Como tem sido negativa toda a política económica, de uma forma geral, tem sido dirigida no sentido de manter as empresas pequenas. Todos os incentivos de política que têm sido criados, e eu já tenho referido, desde os fiscais até aos de crédito, são no sentido de manter as pequenas e médias empresas pequenas e não as incentivar a crescer. Por exemplo, basta ver que o regime fiscal, para além do IRC, que é progressivo e, portanto, penaliza as empresas maiores, quanto maior for a empresa, mais rentável, mais paga de IRC, em termos de taxa nominal. Mas também, por exemplo, o regime das fusões e aquisições, o regime fiscal das fusões e aquisições e o tratamento fiscal do goodwill, que simplesmente, para além de ser penalizador, ao contrário do que há em Espanha, por exemplo, além de mais é incompreensível. Eu vi uma tese de doutoramento, de mestrado, creio eu, sobre a interpretação do regime fiscal do goodwill em Portugal. Porque, lendo o código do IRC, de facto é difícil perceber qual é exatamente
o regime fiscal aplicado às nossas operações. Em relação à intervenção do António, eu tenho uma concordância vasta e tenho algumas questões pontuais que não estou tão de acordo. A primeira é que, tendo havido uma desalavancagem global, de facto, do setor, há um conjunto muito extenso de empresas que estão subcapitalizadas. Basta dizer que, segundo os últimos indicadores do Banco de Portugal, referentes a 2023, foi um ano bom, 25% das empresas tinham capitais próprios negativos, não é? E a autonomia financeira do primeiro quartil de empresas era apenas de 8%, o que significa que há um conjunto vasto de empresas que estão subcapitalizadas. Basicamente, ainda mesmo em 2023, 37% das empresas tinham resultados negativos, o que de facto mostra que a situação média esconde muitas vezes estas situações que abrangem um conjunto muito extenso de empresas. Não é? Um terço das empresas são para aí umas 400 mil empresas, não sei se não há volta disso. Depois, sobre o mercado de capitais, também conheci bem. Para além de haver ali na capitalização, se está um valor de 2005, que eu acho que não está bem. Houve um fator que por vezes afetou esta estatística, porque há alguns anos resolveram incluir o Banco Santander, de facto era cotado cá, mas resolveram incluir toda a capitalização bolsista do Banco Santander, o que disparava, tornava a capitalização bolsista maior que o PIB, que não era o caso. Não é. E pode ser que no ano 2005 esteja isso considerado, o que não tem nada a ver com ter sido o ano que eu entrei para a CMVM e que a capitalização bolsista tenha disparado, que logo a seguir caiu. Portanto, não é certamente esse fator. Mas só para aquilo que eu tendo a concordar menos, eu não creio que o afastamento das empresas do mercado de capitais tenha a ver com o peso regulatório. Não é? Nós não temos, de facto, um peso regulatório mais pesado, penso eu, maior que o dos Estados Unidos, que não é nada leve, como se sabe. Eu penso que há outros fatores. Um deles é o da dimensão, e que justifica que haja um papel maior no chamado acesso coletivo ao mercado de capitais, fundos que se especializam em PMEs e por aí fora. Concordo com o António que provavelmente a via que tem sido seguida não é a melhor, não é? Mas há outras razões. Um deles é o trauma que nós temos dos cidadãos em geral e dos investidores em geral em aplicações no mercado de capitais. E basta relembrar que tiveram o trauma de 74, não é? Em que muitos perderam a totalidade das poupanças. Quando estavam a recuperar do trauma, veio o trauma de 87, com o crash bolsista. Quando estavam a recuperar de 87, veio a crise financeira de 2008 a 2009, e no caso português em particular, houve alguns casos que foram paradigmáticos, sobretudo o caso do BES e do BCP. No BCP, os acionistas perderam praticamente a totalidade do valor das ações, no BES também, tendo sido protegidos sempre os depósitos. E por isso nós não nos podemos surpreender que as pessoas prefiram hoje aplicar o seu dinheiro em depósitos em lugar de aplicar no mercado de capitais, porque foi a única aplicação que foi protegida. E, finalmente, falta uma coisa que também é essencial para que as empresas vão ao mercado de capitais, são bancos de investimento que promovam a entrada das empresas no mercado de capitais. Nem que sejam as boutiques financeiras que há pela Europa fora, mas cá não há instituições. Os bancos de investimento portugueses praticamente desapareceram, enquanto existiram também dedicaram-se sobretudo às privatizações e às empresas, e portanto nunca houve, digamos, esta função de banca de investimentos para pequenas e médias empresas. E se as grandes empresas não vão sozinhas para o mercado de capitais, as pequenas e médias muito, muito menos. E, portanto, não vale a pena andar a discutir, acho eu, e a Europa tem perdido muito tempo a discutir a regulação do mercado de capitais, e fazer uma coisa que eu acho que é contraproducente, que é aliviar os requisitos de informação para as pequenas e médias empresas, o que só aumenta a desconfiança
investidores relativamente a elas. Muito bem. E, portanto, acho que há muito, muito para fazer, mas se nada disto for feito, eu acho que a tendência normal é que o mercado de capitais seja cada vez mais pequeno. Muito bem. Pronto, António. E depois o Zé Furtado para fazer um comentário e depois passamos a uma segunda ronda, está bem? Muito bem. Bem, enfim, é uma honra ter comentários de três figuras tão importantes na economia portuguesa: o engenheiro Mira Amaral, o Dr. Zé Roquete, que é enfim, um empresário de mão cheia e que foi arriscando neste país ao longo de décadas e décadas e décadas, que eu lembro de ser, enfim, de ser um jovem na praia e ver passar o Dr. Zé Roquete ali na prainha. Já ele era investidor há bastante tempo em várias diferentes organizações e, portanto, saúdo muito vê-lo em tão boa forma neste debate. Enfim, não quero ser menos simpático para os outros, mas o Dr. José Roquete é um nadinha mais velho que os outros e, portanto, a minha saudação um bocadinho mais eufórica, porque gosto sempre de ver pessoas enfim, nesta excelente forma, com a idade que o Dr. José Roquete e com o contributo que deu. O Dr. Carlos Tavares, idem aspas, conheço há muito tempo e tenho imenso respeito, e devo dizer que, de facto, eu, enfim, fui um bocado esquemático. O tema da subcapitalização das empresas é um tema importante. Ainda recentemente li propostas que acho bastante construtivas, ainda que muita gente possa não gostar, relativamente aos efeitos negativos de aumento de risco de empresas subcapitalizadas nos mercados, que o doutor Carlos Tavares fez. E, de facto, temos aqui um problema de subcapitalização. Eu não toquei muito nisso, mas enfim, há menos crédito, mas também se houvesse... Mas também há menos crédito porque há poucas empresas capitalizadas. Não só o apetite do risco dos bancos está, enfim, muito diminuído e há um certo receio, como, por outro lado, de facto, empresas descapitalizadas não devem ter acesso a crédito bancário da mesma maneira que empresas capitalizadas. Têm que ter ou não ter, ou ter a menos, e o menos que tem que ser devidamente, tem que ter um pricing adequado, porque muitas vezes as contas não quadram. Portanto, isto há aqui vários efeitos. Quanto ao tema, enfim, eu reconheço o tema regulatório, muitas vezes é falado em termos europeus, nos Estados Unidos também é bastante pesado. Nós temos vindo a ver muitas empresas fora do sistema, muito capital fora do sistema das bolsas por todo o mundo. Elas fogem um pouco da regulação. É evidente que só no fim da história é que vamos perceber as consequências disso. E também reconheço que não é exigindo menos informação que o mercado vai funcionar, porque do outro lado estão os investidores que, se não tiverem informação, se não virem que o mercado está suficientemente atento, não vão responder. Portanto, enfim, é só um dos aspectos. Eu acho que o tema dos escândalos financeiros e a noção de que eu tenho rentabilidades baixas, mas sempre garantidas, do lado dos depósitos, porque não, enfim, é uma questão que é da própria Europa, não é apenas de Portugal, porque nós sabemos que temos um mecanismo de resolução desde 2016 e não foi aplicado em Portugal, no BANIF, nomeadamente, que já devia ter sido feito e não foi. Não foi aplicado na Alemanha, não foi aplicado em Itália, não é aplicado em sítio nenhum. Qual é que é a consequência? Limita-se a proteção aos depósitos, enfim, que provavelmente com o bail-in, em alguns casos, também estariam protegidos, porque são bastante séniores, mas noutros provavelmente não. Imagino que no BANIF não tivessem. Ou pelo menos na sua totalidade. E, portanto, temos aqui, de facto, escolhas públicas que depois têm consequências nos diferentes instrumentos. Eu devo dizer que não haver banca de investimento em Portugal é um problema. E que mesmo em Espanha, onde existem bancos de investimento a funcionar, e enfim, o ecossistema é muito mais amplo que o nosso, existem também boutiques muito mais ativas do que em Portugal. Quer dizer, em Portugal temos muitas Big Four, mas não temos toda aquela série de boutiques em Espanha que de facto vão promovendo muito M&A e as empresas vão crescendo. Não estou a dizer que elas sejam uma solução, mas é mais uma pequenina pata, como dizem os nossos hermanos, que nos falta. E isso é essencial, porque todos os estudos apontam para que a nossa proximidade face à produtividade dos países mais desenvolvidos da União Europeia
seja quase negligenciável nas muito grandes empresas, nomeadamente naquelas que estão nos setores transacionáveis, e seja muito grande nas pequenas e médias empresas. E, portanto, era aí que tinha que haver um esforço de concentração. E esse esforço de concentração implica, porque não vamos falar com pessoas como o Dr. Carlos Tavares, o Engenheiro Mira Amaral ou o Dr. José Roquete, vamos falar com outro tipo de pessoas. E, portanto, é preciso aqui uma pedagogia do intermediário financeiro que demora tempo. E que exige determinado tipo de skills, como o engenheiro Mira Amaral dizia, não é a mesma pessoa que fala para o investidor em biotech e que fala para a pessoa que tem e dois ou três promotores de empresas de cerâmica que se podem juntar e fazer uma coisa que funcione melhor, ou metalúrgica, ou o que seja. E, portanto, essas diferentes pernas têm feito, enfim, ainda a semana passada eu tive uma conferência que perguntaram qual é que é para si o principal problema da economia portuguesa. É a falta de capital. E a falta de capital não é a falta de crédito bancário, é a falta de capital. E, portanto, nesse aspecto estou completamente de acordo. E pronto, e não quero dizer mais, que é para não saudar todos, em particular os três, e o Jaime, obviamente, e o Zé, mas saudar todos os outros, mas de qualquer das formas era só estes comentários que queria fazer. Muito bem. Passamos ao Zé Furtado, antes de passarmos depois a uma segunda roda. Já eu não ia consumir muito tempo, fundamentalmente gostava de partilhar da satisfação manifestada pelo António Galeita em beneficiar aqui da apreciação de três vultos que intervieram depois da nossa apresentação. A intervenção do António Galeita permitiu ter uma excelente caracterização do sistema financeiro. Eu penso que o meu apontamento histórico acaba por complementar na medida em que permite fixar um ponto de partida. Exato. E identificar o progresso, por um lado, o progresso notório que se verificou em matéria de sistema bancário, do robustimento do sistema bancário, o progresso que se verificou em termos de qualificação da gestão, o progresso que se verificou em várias dimensões do cuidado que se tem com as distorções induzidas pela intervenção do Estado. Há aqui um progresso assinalável. Há aqui um outro conjunto de questões que permanecem, o Dr. José Roquete chamava a atenção para isso, e que, decorridos 3 décadas, temos aqui alguns temas. O António Galeite chamou agora a atenção para o tema da capitalização. Eu destacaria mesmo esse, que é um constrangimento ao crescimento. E, portanto, de facto, é uma barreira intuitiva na gestão do balanço, não é? Portanto, o crescimento dos ativos tem que ter algum reflexo do lado da autonomia financeira e de facto, atendendo ao perfil do nosso tecido económico, o tecido empresarial, isso acaba por gerar um obstáculo ao crescimento, à transformação, às sucessões, à transformação do segmento da estrutura empresarial portuguesa. Eu destacaria mesmo o tema do capital, na medida em que o mercado de capitais não é uma solução na generalidade dos países, e temos que encontrar soluções, e o private equity e todo esse mercado privado pode ser um elemento indutor, na medida em que permite fazer um bocado essa intermediação entre os investidores institucionais, entre os investidores distantes e os empresários. Já me encerrei por aqui. Então, agora uma segunda ronda. Agora temos aqui do lado das empresas o Pedro Afonso, que é o CEO da Vinci Energy, que também nos deu o prazer recentemente com o Dr. Zé Roquete estar numa sessão sobre um outro tema que tem a ver também com a questão do ciclo Porta. Pedro. Sim, olha, eu tive que sair aqui durante uns minutos, não ouvi toda a intervenção do José Furtado, mas apanhei toda aquela parte inicial da ligação ao projeto Porta, como lhe chamou, e bem. Pronto, do António Garadeiro ouvi a intervenção completa. Eu só tinha 2 notas talvez a fazer, uma mais de uma partilha de experiência pessoal, profissional. Eu tive 17 anos na Nova Base, um projeto bastante conhecido de todos vós, e a certa altura, e nesse contexto, eu estive envolvido em 2 exits. Em 2013, nós vendemos um ativo que queríamos vender, que não ganhava dinheiro. Esse ativo que nós vendemos na altura não ganhava dinheiro. E conseguimos vendê-lo por um bom valor, portanto, na área de produto, na área de televisão digital. E nem nos passou pela cabeça. E essa venda, esse exit, aconteceu como resultado de termos falhado uma entrada em bolsa da nossa parte de televisão na Bolsa de Frankfurt. Portanto, falhámos, aquilo
aquilo foi em 2008, foi um ano bastante complicado, e mesmo à porta de conseguimos pôr aquela parte da empresa em bolsa em Frankfurt, falhámos esse processo e fizemos uma reestruturação e depois reinventámos o negócio de maneira a que ele pudesse ainda ter valor para outro tipo de empresas, nomeadamente industriais naquela área. Bom, isto para vos dizer o quê? Já naquela altura, 2007, 2008, a Bolsa de Valores de Portugal para nós não existia. Zero. Portanto, nem nos passou pela cabeça investir uma hora de trabalho que fosse de tentar cotar aquela empresa em bolsa. Porque qualquer trabalho, qualquer hora de trabalho que nós colocássemos para tentar colocar a empresa em bolsa, o valor que a gente ia conseguir para capitalizar a empresa por um lado e vender uma parte das ações que nós também queríamos que o management tinha por outro, ia ser muito mais bem investido numa outra bolsa a sério. E desculpem aqui a linguagem bastante operacional, mas eu sou um homem de operações, de fazer coisas acontecer, e por isso é exatamente essa linguagem que utilizamos nestes contextos. Mais tarde, também num outro cenário, o segundo exit, se quiserem, que foi a empresa que depois deu origem a uma marca bastante conhecida, que é a Axians, que foi lançada em 2017, que foi comprada pelo Grupo Vinci na altura. Quer dizer, nós vendemos a empresa sem precisar de dinheiro. E este é um tema... Na primeira a gente precisava muito de vender porque perdíamos dinheiro. Na segunda, a gente vendeu muito bem porque não precisávamos de dinheiro. E às vezes é difícil explicar ao empresário português e ao gestor, e nós estudamos muitas empresas todos os anos para potencialmente as comprar. Nós somos da indústria, portanto não somos financeiros, somos da indústria e, portanto, a nossa due diligence é 60% emocional e 40% técnica. 60% emocional para entender se a gestão da empresa que vamos comprar se adequa à filosofia, ao estilo de gestão que nós temos no grupo, à nossa forma de estar, à nossa forma de fazer, e 40% técnica para ver se os números compilam com toda esta componente. Agora, qual é o ponto fundamental? É que não temos uma cultura na gestão portuguesa, nos empresários portugueses, aliás, isso foi algo da nossa intervenção última que o Jaime também nos convidou para vir aqui, para trabalhar com esta dimensão, com esta matéria. E a primeira coisa, uma coisa forte que nós temos na gestão portuguesa há duas razões pelas quais se pede dinheiro e se precisa de dívida. É porque o P&L não funciona e, portanto, queima dinheiro. E, portanto, é natural que se eu vou tentar pedir dinheiro num P&L que não funciona, eu não vou conseguir fazer financiamento nenhum. Outra a empresa não tem problema nenhum, mas quer escalar, então raramente encontramos problemas de financiamento com uma empresa deste tipo. E isto começa sempre nas operações, portanto, não começa nas finanças, não começa na dívida, a dívida é uma consequência, não é o reason why. Portanto, se eu estou à espera, se eu tenho uma empresa com um P&L que não presta e vou tentar alavancar em dívida, só vou transformar o problema num problema ainda maior. Porque depois tenho não só o P&L, que é uma porcaria, como ainda tenho que pagar uma dívida com um P&L que não consegue gerar free cash flow para pagar aquela dívida. E isto não se sabe e não se fala. Portanto, isto é muito importante que se fale. A pergunta que tenho, mais para o António Nogueira Leite, que eu vi há bocado da sua intervenção, deixo-lhe esta questão, percebi que o financiamento das empresas está a reduzir, era um dos gráficos que tinha. A minha pergunta é se tem duas ou três razões, ou uma ou duas razões, pelas quais isso está a acontecer, porque aquilo que eu vejo do lado de quem anda com estas coisas todos os dias, e nós fazemos naturalmente financiamento dentro do grupo, portanto não preciso hoje de andar a fazer financiamento fora, portanto estamos protegidos por essa via, porque depois acabamos por pagar as empresas com o P&L delas. Portanto, o profit and loss delas acaba por as pagar e, portanto, desde que haja uma boa camada de gestão que as ponha a imprimir free cash flow, a dívida vai acabar por se pagar. Mas isto é uma coisa que acontece em paralelo, uma coisa e a outra ao mesmo tempo. E fiquei surpreso por perceber que o financiamento das empresas está a reduzir. E a minha pergunta é se é porque elas já não precisam, porque estão mais bem geridas, porque eu estou a ver uma coisa quando as contacto, quando as vejo, nós estamos a ver uma coisa quando as vemos, ou se é porque simplesmente perdeu-se a ambição de crescer e, portanto, achamos que já não é preciso investir em dívidas, as empresas querem estar estáveis e não têm a ambição de crescer. Bom, deixa esta pergunta. Sim, senhor. O Carlos Tavares quer comentar, mas antes disso vou passar mais uma pessoa também para criar aqui alguma dinâmica. Eu já lhe passo também, Carlos Tavares. O Jorge Adão queria fazer algum comentário ou foi lá por meu? Peço desculpa. Não estamos a ouvir, Jorge, peço desculpa. Jorge Adão, que é um antigo administrador do grupo Joana Martins. De momento não, obrigado. Muito bem. Belmiro Torres Couto. O Belmiro é responsável num grupo português muito conhecido e que tem
presença internacional muito forte e tem também, penso eu, acompanhado muito este tema do financiamento. Belmiro, algum comentário, alguma questão? Belmiro, não sei se está a ouvir. Estou a ouvir, estou a ouvir. Muito Liguei bem. agora o microfone. Boa Está noite a em todos. em Excelente. Bucareste ou em Portugal? Em Bucareste, em Bucareste. Bucareste, muito bem, sim, senhor. Boa noite, excelente apresentação de todos e do António Nogueira Leite em particular, meu conterrâneo. Eu gostava só de dizer que, de facto, em Portugal nós não temos assistido a uma evolução, mesmo com a banca de fomento, não temos assistido a uma evolução das PMEs. Eu acredito que o tecido económico português precisa de um setor de PMEs, de uma fatia de PMEs muito mais robusta, e nós não temos em Portugal esse incentivo. A banca, como o António Nogueira Leite mostrou muito bem, tem-se retirado do financiamento das empresas. Obviamente, as outras soluções, quer de fundos de investimento, quer do mercado de capitais, não são para as PMEs, não são fáceis para as PMEs, e portanto há que encontrar uma verdadeira política de fomento, que o Banco de Fomento se calhar está a dar os primeiros passos e é preciso mais experiência para que ele comece a funcionar. Depois, eu sou daqueles que considero que por trás disto tudo está um problema de crescimento de Portugal, que tem a ver com a demografia, que tem a ver com as escolas, que tem a ver com tudo isso. Quer dizer, nós temos hoje metade dos empresários, se calhar, que tínhamos já há 50 anos atrás, porque temos metade dos nados, não é? Temos metade dos novos elementos na população e, portanto, também temos menos empresários, temos gente a sair de Portugal e, portanto, estamos decrépitos nessa juventude empreendedora, que alguma dela sai de Portugal e muita não nasceu. Provavelmente alguns empresários bons portugueses não nasceram nos últimos 20 anos. Era preciso que tivessem nascido. Deixa este comentário. Sim, senhor. Muito não sei se há mais algum comentário, antes também de dar a palavra ao Carlos Tavares. Não sei se depois o José Manuel também quer fazer mais algum comentário, antes de passar aos nossos oradores. Pronto, então Posso fazê-lo? Pode. Posso fazê-lo? Ok, muito Mas, obrigado. José Manuel, Aproveito. deixe primeiro passar ao Carlos Tavares ao tempo e Sim, passo sim, já. com certeza. Com Tá bem. certeza. Mas é um gosto. Carlos Tavares. Não, é só uma dúvida que me suscitou a intervenção do Pedro Afonso, porque não percebi. Ele referiu-se que, não sei se a empresa que ele estava a referir, como tendo sido tentada a cotação em Frankfurt e não em Portugal, se foi a Nova Base. Não. A nova Pronto, base foi metida em bolsa, a nova base foi metida em Sim. bolsa em 2000. E depois, em Exato. 2008, nós tínhamos uma divisão, que era a divisão de televisão, e que tentámos meter em bolsa em Frankfurt. E aí já não usámos de forma nenhuma. Isso foi numa segunda fase, já mais à frente. A Nova Eu Base, nessa... é uma empresa que tem tido uma vida saudável na bolsa Isso. de Lisboa. Exato. E tem-se estado bem. Exato. Mas Aliás, eu eu costumo dar sempre o exemplo do... Já não estão a usar este. Vocês não? Posso? Obrigado. Quando se fala no peso regulatório, eu dou sempre o exemplo de uma conferência onde estava o Rogério Carapuça, onde disse nós nunca nos queixámos do peso regulatório. Quando temos qualquer problema, perguntamos à CMVM e vivemos bem. Não, mas não era a esse nível que eu comentei. Em primeiro lugar, a nova base foi em 2000, eu era um miúdo nessa altura. Quando comecei a trabalhar no grupo nessa altura, aliás, vendemos uma empresa ao grupo nessa altura, em 2000, e foi depois com esse processo que a nova base acabou por ir para a bolsa. Mais tarde, em 2008, nós tínhamos uma atividade que de facto pesava bastante nas contas do grupo e tentámos fazer um IPO na Bolsa de Frankfurt e não tentámos a Bolsa Portuguesa. Mas o que está em causa, no fundo, é o valor disponível, ou seja, é o valor que existe disponível no mercado para investimento. Quando estamos expostos a economias com mais valor, é natural que se consiga um retorno. Mas naquele ano aquilo correu-nos mal, foi um erro de percurso. Todos nós temos erros de percurso. Da Euronext, não é, Pedro? É, exatamente. Pronto, já foi mais tarde. Mas foi de facto o que aprendemos nessa altura foi que, e depois seguimos um outro caminho completamente diferente. Essa empresa que íamos cotar não tinha um P&L fantástico, também é uma coisa crítica e relevante, e fomos tratar de resolver o P&L e depois já não fizemos IPO, vendemos diretamente a um player da indústria. Pronto, e foi um caminho. Sim, senhor. Passa então ao José Manuel, faz favor. Ora bem, primeiro, verdade, essa experiência da nova base, eu fui 9 anos
administrador não executivo e presidente da Comissão de Auditoria Nova Base, e portanto tenho uma particular boa recordação desses tempos de Nova Base. Mas tinha dois só breves comentários a fazer. O primeiro é sobre os critérios ESG. Eu li há tempos um paper que achei bastante interessante, e o paper defendia o seguinte: a introdução em força dos critérios ESG dificulta a descarbonização das empresas. Porquê? Porque as empresas que já têm ESG têm um custo de capital mais baixo que aquelas que não têm critérios ESG. E, portanto, aquelas que querem descarbonizar apanham com um custo de capital mais elevado que aquelas que já estão descarbonizadas. E, portanto, a introdução dos critérios ESG dificulta a descarbonização das empresas. É muito curioso, não no caso português, mas aplicado aos Estados Unidos. Achei imensa piada esse paper. O segundo comentário que ia fazer foi na minha frustração. Eu gostaria de ter feito na banca uma coisa que aprendi do BPI. Do BPI aprendi a articular a banca de investimentos com a banca comercial para as grandes empresas. Porque gostaria, na linha que disse o Carlos Tavares, da Caixa, de ter tentado aplicar este modelo às ETIs ou às mid-caps, empresas de dimensão intermédia, e ainda até mais abaixo. Porque acho que, de facto, era muito importante, em termos de pedagogia financeira, a intervenção da lógica de bancos de investimentos nas empresas. Os espanhóis, como foi dito, tinham alguns motivos financeiros que talvez façam isso, mas nós em Portugal a banca de investimentos serviu para privatizar empresas e depois disto praticamente desapareceu. Portanto, há uma lacuna que temos aqui grande em termos de assessoria financeira às empresas para fazer esse trabalho. E não sei se o atual Banco Português de Fomento, duvido que esteja vocacionado para poder fazer esse trabalho. Eu também devo dizer que acho que se há um banco de fomento que parece que a justificação é a lógica das falhas do mercado, esse banco de fomento não devia ter ido buscar só gente à banca comercial, devia ter buscar pessoas que sabiam o que era um banco, o que era a banca de investimentos e a banca de desenvolvimento estatal dos meus tempos de Banco de Fomento Nacional. Deixo esta pequena observação. Sim, sim, sim. Eu antes de passar então. O Banco de Fomento é um banco progressista, Luís. Não está vocacionado para se relacionar diretamente com as empresas. Muito bem. Pronto, antes de passar. Muito bem. Antes de passar ao António Vieira Leite e ao Zé Furtado, não sei se o Dr. José Jesus, que está aqui connosco, e que é um ilustre economista e já foi bastonário dos ROC. Os ROC têm sempre aqui uma opinião importante, né, Dr. Jesus? Porque se as contas das empresas não estiverem. Jaime, deixe-me só dizer aqui uma resposta diga. rápida ao Carlos Tavares. Sim, senhor. Em teoria que pode ter razão. Em teoria que pode ter razão, mas se perguntar a muitos empresários o que é que esperam do Banco de Fomento, não esperam só isso. Não, devemos ter um dia. Foi concebido assim. Mas, ao Tavares, devemos ter um dia uma discussão. Mas a expectativa de muitos empresários não é essa. Desculpe. Muito bem. Sim, senhor. Doutor Jesus, o que é que nos diz como ilustre rock? Diga lá. Eu não tenho uma visão relativamente simples quanto a isso, que falta-nos um espírito agregador. Eu penso que as associações profissionais, e tenho falado com os dirigentes, quer da CIP, quer aqui da EP, e incentivado a que façam grupos, a que façam conferências, etc., no sentido de perceber se conseguimos que alguns pequenos empresários ou médios empresários sejam capazes, de facto, de se juntar. Quer dizer, não vejo como é que os empresários conseguem fazer. Julgo que falta aqui alguma coisa da alavancagem, nisto, da alavancagem psicológica, alavancagem. Nem penso que seja falta de dinheiro para isso. O que penso é que falta, de facto, aqui algum ânimo e de convencer de que, mesmo simplesmente de agrupamentos para fazerem coisas comerciais e juntarem emprego, mesmo que não. Algumas coisas se podem fazer, mas não há cultura para isso e não há ânimo para isso. Por outro lado, eu admito que para muitas pequenas empresas, o quadro, não digo o quadro regulatório em geral, para as pequenas empresas, não há quadro regulatório, o que é? O quadro regulatório é o fisco, não tem mais quadro regulatório nenhum. Pá. O que tem aqui é ver se conseguimos arranjar algum instrumento intermédio, mesmo no quadro do mercado de capitais,
que simplificasse a prestação de contas, eu sou ano das contas, não é? Que simplificasse a informação, que simplificasse o modo de contactar habilmente com sócios, sem ser alguns pesados encargos que as PMEs têm. É isto que eu Muito sinto, bem. quer dizer, é que os pequenos empresários precisavam para já é preciso saber o que é pequeno empresário e quais Sim, são sim. os empresários. Mas não estou a ver que seja falta de dinheiro para isso, já. Muito bem. Descidas e assim, não é Sim, falta de. senhor. Eu julgo que há falta aqui de cultura, de falta de Muito bem. ânimo para isso. Sim, senhor. Terminamos então agora com o Nogueira Leite e o Zé Furtado, e se calhar agora alterávamos. O Zé Furtado fazia um comentário final breve e depois terminamos com o Nogueira Leite, com o António. Zé Furtado. Para mim, eu não tenho muito a comentar. De facto, acho que o Sr. Rodas está muito centrado na realidade atual, mas o António encerrar com o brilhantismo habitual. Muito Foi bem. para mim um enorme prazer estar com o António nesta interação e contar e ver os grandes referenciais do lado do ecrã, e agradecer a vossa atenção. Muito obrigado. Obrigado. Foi um gosto também, Zé Furtado, e continuamos em contato. António, para terminar, em beleza. Não sei se sou capaz, mas a questão proposta foi uma questão muito relevante, porque é que está a haver, enfim, menos crédito bancário. O estoque cai, o fluxo é cada vez menor. Ora bem, eu acho que uma coisa que se prende, há boas razões para isso e há menos boas razões para isso. A boa razão para isso é que hoje em dia os bancos tentam fazer aquilo que o Carlos Tavares dizia, que é como eles devem atuar, ou seja, apesar do regulador estar muito virado, não digo o Banco de Portugal, o BCE e todo o esquema regulatório está muito virado para as garantias, mas os bancos estão centrados no negócio e na garantia dentro do negócio. Portanto, aquela história das garantias fora da esfera societária, daquela sociedade, que era uma prática absolutamente corrente, corriqueira em todos os bancos, desapareceu. E, portanto, os bancos têm que, e eu acho que isso é positivo, porque é assim que deve ser, em termos de boa prática de crédito. E, portanto, os bancos, quer dizer, o número de operações que passa esse filtro diminui, porque como as empresas estão pouco capitalizadas, há menos empresas que estão em condições de fazer esse serviço com o banco. Depois, os bancos, tendo as boas práticas, deixaram de fazer uma coisa que faziam no passado, alguns, não todos, e que é um atentado às boas práticas creditícias. Quer dizer, o senhor não tem capital, então espera aí, eu arranjo-lhe aqui um financiamento separado para um veículo e, portanto, o senhor depois chega ao pé de mim, eu sou a mesma pessoa, mas é outra pessoa aqui, é outro departamento, e o senhor chega aqui, já tem capital. Esquece é que o capital é dívida e, portanto, quando eu consolido tudo, o senhor só tem dívida, não tem mais nada. Isso, então, no setor da construção, era absolutamente prática quase generalizada. Essa prática, que é uma prática insidiosa, porque quando as coisas correm mal, fazem com que as perdas sejam catastróficas para os credores, desapareceu. E, portanto, nota-se mais a falta de capital. Agora, os bons projetos continuam tão sequiosos de crédito, dentro daquilo que são padrões normais de alavancagem, quanto no passado. Continuamos a ter tudo. Quer dizer, a economia portuguesa a economia portuguesa solidamente financiada, dado o nível de capitalização que temos, é muito mais de acordo com esta dimensão dos bancos do que aquela que nós tínhamos no passado, em que tínhamos excesso de crédito bancário para o capital que existia na economia. Mas para a economia crescer nós precisamos de mais capital e os bancos também têm que, para terem o crédito às empresas pode ser, quando as coisas correm bem, uma excelente fonte continuada de rendimentos, de rentabilidade. E, portanto, para isso é essencial resolver aquele problema que todos falamos há 20 anos e há mais, mas eu falo sobretudo há 20 anos, e que é de muito difícil solução, que é como é que trazemos mais capital para a economia portuguesa. Claro que o IDE ajuda, etc., mas o IDE, quando vem, muitas vezes não vem com o financiamento. Eu lembro-me que quando naqueles poucos anos, pouco ânimo ativo na Caixa, havia uma grande dificuldade em emprestar às empresas portuguesas. E o governo
dava-nos muito nas orelhas. Enfim, eu fui alvo de raspanetes violentos da parte da Secretária de Estado. Eu e os meus colegas. E havia situações, enfim, que talvez devêssemos ter dado e não demos, outras, enfim, assim, mas essencialmente nós íamos atrás de alguns grupos portugueses que estavam em crescimento, nomeadamente lá fora. Devo dizer que não mostrou o mínimo interesse em ter crédito da Caixa de Depósitos. Mas, António Garleiro, essa é uma questão, desculpe lá, Jaime, estar aqui a meter-me, é só para uma pergunta aqui, que é, quando diz o financiamento da economia portuguesa é o financiamento da banca para depois emprestar às empresas, é isso? Não, o financiamento das empresas. Pronto, direto. É porque, repare, eu e dou-lhe uma experiência pessoal, Sim. em 2016-17, quando nós decidimos vender uma parte do grupo naquela altura, não nos passou pela cabeça bater à porta de nenhum português. Porque nós entendemos que não havia capital suficiente, ou seja, íamos estar a negociar se pagava mais, se pagava menos, a tentar, quer dizer, não ia haver capital suficiente em Portugal para nós conseguirmos o valor que achávamos que aquela parte da empresa tinha. Agora estou a falar da segunda saída, que deu depois origem à Actions. Então fomos diretamente a um grupo internacional. E, portanto, nós neste caso não precisávamos de financiamento, obviamente, mas as empresas que estão em situação de scale-up, penso que foi o que o António Nogueira Leite há bocado falou, as empresas estão em situação de scale-up, onde precisam de dívida ou precisam de financiamento, não para, no fundo, para resolver problemas, que é o grande problema muitas vezes que existe, é que tenta-se contrair dívida para resolver um problema que está no PNL, está na origem, não é? Pronto. E aí não deve haver dívida. Aí não deve haver dívida, a empresa deve morrer no limite. Deve morrer. Deve morrer, até porque a falta de talento, quer dizer, é desmanchar o ecossistema acionista e pôr aquele talento no mercado, porque ele é absorvido pelas empresas e está resolvido o assunto. Socialmente é muito melhor para toda a gente. Portanto, no fundo, só morre o acionista. Pronto, que é para isso que o sistema está montado. Agora, numa empresa que precisa de scale-up, não é? Eu nem preciso da banca portuguesa, eu vou fora, porque o dinheiro não tem cor, desse ponto de vista. Quer dizer, está no mercado, está no mundo. Depois, a cor dele é qual é a qualidade dele. Se ele fica cá comigo, no longo prazo, para eu poder continuar a criar emprego de qualidade, valor acrescentado, etc. Isso depois é outra dimensão. Há muitas empresas, só para terminar, há muitas empresas que não estão nesse radar internacional. Empresas que sejam muito grandes não estão nesse radar internacional. Empresas que estejam em setores que também são relevantes, mas que sejam setores pouco sexy. E mais estacionários, exato. Estão menos nesse setor. E, portanto, o que acontece, prévio a tudo isso, para que o sistema cresça, seja com players internacionais, seja com players nacionais, temos que ter mais capital. Portanto, temos que ser capazes de transformar a nossa poupança em capital. E nós transformamos a nossa poupança em depósitos a prazo. Porquê? Em parte pelas razões que o Carlos Tavares referiu. Porque as pessoas sabem que têm uma remuneração reforçadamente segura pela prática das entidades públicas e regulatórias, Banco de Portugal no passado. E, portanto, enfim, não é, eu queria só dizer que foi um prazer. Muito bem. Gostei imenso das perguntas, gostei de rever algumas pessoas eu não cumprimentei, mas tenho visto aqui pessoas, umas que eu não tanto. Uma saudação ao aveirense em Bucareste. E pronto, e um grande agradecimento ao Jaime Cusado por se ter lembrado. Muito bem, sim senhor. António e José Furtado, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Agradecer também ao Eugênio Mira Amaral, Dr. Zé Roquete e Carlos Tavares, em particular, e também ao Pedro Afonso, que já estiveram neste ciclo, têm contribuído para uma grande discussão. A última sessão que vamos ter sobre este ciclo será em junho e irão receber depois um convite para isso. Muito obrigado e continuação de boa semana para todos, está bem? Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, parabéns. Obrigado. Obrigado.